Estou hoje à conversa com o Senhor Padre Ricardo Cardoso, ele que está em Roma e que estamos aqui, como se impõe pela atualidade, pelo Habemus Papa de ontem, na tarde de 8 de maio, hoje gravamos manhã de 9 de maio, já um pouco mais digerindo mais todas aquelas emoções. Imagino o Senhor Padre Ricardo Cardoso, porque esteve na Praça de São Pedro ali quase na primeira fila e com a voz ainda um bocadinho a sentir essa emoção. É, olá a todos, nomeadamente a ti, Pedro. A verdade é que o dia de ontem foi muito intenso, já o anterior também, o dia anterior tinha sido também bastante intenso. Mas ontem, com toda aquela intensidade de sentimentos, obviamente que foi um dia que nos marcou a todos. E a voz também ficou marcada, porque no momento em que ouvimos o Habemus Papa, no momento em que vimos o Santo Padre aparecer, enfim, foi, foram momentos que nos fizeram explodir de emoção e agora ainda estou um pouco fragilizado da voz. O Senhor Padre Ricardo Cardoso está a histórias. Mas sim, sim, sim. Portanto, imagino que para si, tendo esse gosto pela história, dedicando a sua vida também ao estudo da história e viver um momento histórico, porque é sempre um momento histórico, um Habemus Papam, imagino que seja algo pleno. Bom, a verdade é que no momento em que eu ouvi o nome que o Santo Padre tinha escolhido para si, eu fiquei com dois sentimentos, de um lado petrificado e do outro lado explodido de alegria. Porquê petrificado? Porque esta semana eu tinha comentado com os colegas que tinha pena que alguns nomes poderiam já não vir a repetir-se no futuro, tendo em conta as modas dos nomes e às vezes isso também faz um pouco de propaganda. E eu na altura comentei e disse: tenho pena que alguns nomes não se voltem a escutar, porque foram nomes de grandes legados, de grandes homens que no passado fizeram muito pela Igreja e pelo mundo, nomeadamente, e na altura disse os nomes, Leão, nomeadamente Pio ou Urbano, são nomes que estão completamente fora de moda. E na altura recordo-me de comentar isso. Entretanto, ontem com um jornalista, até off the record, também falámos sobre isso. Eu disse: tenho pena que se perca um bocadinho estes nomes, porque vivemos numa sociedade que olha muito à moda dos nomes e depois não tem a capacidade de perceber o significado que eles têm e a força do seu passado e a força do seu legado. E, portanto, naquele momento eu fiquei petrificado. Como é que é possível que de repente apareça novamente um Papa Leão à janela de São Pedro? Por outro lado, maravilhado, porque efetivamente ver um novo Papa, ver este rejuvenescer da Igreja, o renovar-se da Igreja em todos os aspectos, dando a sua continuidade, como é óbvio, àquilo que já existe, e àquilo que já foi construído, àquilo que já foi vivido, mas acho que foi um momento único. E depois também ver o seguinte, é que Leão, na história da Igreja, é um nome no qual e em função do qual muitos papas, ah, ah, ao fazerem a escolha deste nome, também deram grandes contributos. Desde o primeiro Leão, conhecido por Leão Magno, até Leão XIII. Ah, e por isso tudo, sobretudo quem estuda a história, quem conhece a história da Igreja, mesmo que de uma forma mais sucinta, ficará apaixonado pelo nome a partir deste momento. Ainda hoje, com pessoas aqui de Roma, eu dizia, para os romanos isto deve ser muito importante, porque os papas de Leão foram papas que também deram bons contributos à cidade, nomeadamente Leão Magno. Por isso dizer que o nome, o momento, o acontecimento foram vibrantes. Uhum. E das palavras que ouviu. Inicialmente, a opinião pública, e já ouvi isso assim em redes sociais, e até algumas pessoas mais fora da igreja ficaram assim um bocadinho espantadas com a questão da naturalidade, ser norte-americano. Mas ainda assim, lendo a sua biografia e depois ouvindo e voltando a ler com atenção as palavras
que o Papa Leão XIV ontem expressou na sua bênção, eh, se calhar a naturalidade, foi onde ele nasceu, mas é um homem do mundo, não é? Permitam-me dizer aqui duas questões que me parecem bastante importantes. Por um lado, é a história pessoal do Papa. Várias vezes tenho insistido sobre isto quando alguém me pergunta sobre a questão da vida dos Papas. A história pessoal de cada um de nós marca-nos. Qualquer pessoa, nomeadamente na vida de um Papa. Portanto, a história do Santo Padre, a história que ele teve por trás, primeiro criança, as suas origens, o percurso que faz de vida, tudo isso é muito importante para nós compreendermos quem temos diante de nós. E por outro lado, também é importante termos muito cuidado com o que podem surgir como chamados preconceitos. Hum. Ora, no que faria, primeiramente, tenho a dizer o seguinte: o Papa Leão XIV é um homem que, primeiro, nasce numa família dos Estados Unidos, é verdade, mas com origens diversificadas, nomeadamente europeias. Portanto, as suas raízes familiares são europeias, como grande parte das pessoas dos Estados Unidos, mas umas raízes europeias próximas, não é de uns antepassados longínquos, são raízes próximas. Depois é um homem que nasce nos Estados Unidos, mas que faz um itinerário de vida que, por um lado, o, o fortalece muito naquilo que são experiências humanas e vivenciais que irão contribuir muito para aquilo que é a sua vida como padre, como bispo e agora será como papa. Mas, por outro lado, também temos de ver que os Estados Unidos também não é o bicho-papão, ou seja, as pessoas dos Estados Unidos também são boas pessoas. E, portanto, ele era um cidadão dos Estados Unidos, como tantos outros cidadãos dos Estados Unidos, que fez ali os seus estudos, que recebeu boa formação, e que teve uma família que o ajudou a crescer e a formar-se como ele é. E depois o percurso dele dentro da própria igreja é um percurso muito interessante, porque ele escolhe um, seguir o Senhor numa via, numa vocação muito interessante, que é como frade mendicante. Portanto, ele entra para a Ordem de Santo Agostinho, que inclusive existiu na Arquidiocese de Évora, basta recordar o convento de Santo Agostinho, em frente do Palácio de Vila Viçosa, aquilo era um convento agostiniano. E, portanto, entra para a Ordem de Santo Agostinho, faz o seu percurso dentro da Ordem de Santo Agostinho, um homem que também se distinguiu a nível intelectual, mas também a nível pastoral, e faz um percurso por todo o mundo, sobretudo quando assume uma função que se chama superior geral, ou seja, é o elemento principal que preside a ordem. E reparai uma coisa, ele, enquanto foi o superior geral da Ordem dos Agostinhos, ele correu os países onde a ordem está implantada. Portanto, estamos a falar de um homem que conhece de uma forma lata todo o mundo. Porque, se não estou em erro, a Ordem de Santo Agostinho está em cerca de 80 países. O que significa que o Papa Leão XIV já visitou estes países e conhece as realidades, ouviu, tocou, olhou. É um homem verdadeiramente preparado, é um homem do mundo, é um homem que passou já por todo o lado. E depois também ter em conta o seguinte, que há um outro acréscimo, é que termina a sua vida antes de Papa no Vaticano, nos últimos anos está no Vaticano. Portanto, é um homem que também conhece a cultura. E sendo prefeito para os bispos, portanto, era aquele que, em nome do Papa, fazia e acompanhava os processos para novos bispos, também é um homem que conhece o mundo e o episcopado do mundo. Portanto, embora seja este Frade Agostinho tímido, discreto, é um homem que tem laços, que tem conhecimento do terreno, e não é de um terreno único dos Estados Unidos ou da América Latina, é do mundo. Depois, quando eu vos falava do preconceito, é porque nós vivemos numa sociedade que é contra o preconceito, mas esta sociedade que é contra o preconceito depois faz novos É preconceitos. preconceituoso. É porque o Papa é dos Estados Unidos, é muito preconceituosa. É porque o Papa é dos Estados Unidos, ou porque o outro era alemão, ou porque o outro é argentino. Então estamos sempre a criar estigmas às pessoas, ao mesmo tempo porque usou sapatos, porque não usou sapatos, porque é a cruz, porque não é a cruz. E eu te pergunto,
Mas é isso que faz uma pessoa. Cada um de nós é pela roupa que veste que é mais ou que é menos que os outros. Ou é por sermos do Alentejo, do Algarve, do Minho, ou de sermos de um país pequenino como Portugal, ou de um país grande como a Índia, que somos melhores ou que somos piores. Não, há gente boa em todo o lado. E nós temos de ver que este preconceito que aí já está a surgir nas redes sociais, nos mídias, porque vem dos Estados Unidos, porque o Trump e não sei o quê. Estamos a falar da Igreja. O, o Papa Leão XIV, o que menos quererá, certamente, é andar aqui a fazer alianças políticas. O que o Papa Leão XIV nos disse àquela janela Uhum. quer ser portador da paz de Jesus Cristo ao mundo. Exatamente. A paz foi logo a primeira mensagem, não é? Dessas palavras, o que é que bebeu? O que é que se sentiu mais tocado? Olhem, eu acho que o início foi fabuloso. Ou seja, quando o Santo Padre começa usando as palavras que Jesus utilizou logo após a ressurreição, a forma como Jesus saudava os discípulos, os apóstolos, no momento após a ressurreição, eu acho que foi extraordinário. Porque, no fundo, mostra aqui este vínculo à palavra de Deus, ou seja, não é esse seu nome que ele nos saúda, mas saúda-nos da parte de Cristo ressuscitado, em pleno tempo pascal. E isto é fantástico. E saúda-nos também de uma paz, que ele também deu a noção disso, que não é a paz que o mundo cria, porque a paz que o mundo cria muitas vezes é frágil. E nós já vimos que hoje estamos em paz e no outro dia semeia-se a guerra. Mas é a paz que brota de Jesus Cristo, porque esta é a verdadeira paz. É aquela que realmente o coração humano mais busca, aquela que só encontra no coração de Deus. E é precisamente esta paz no coração de Cristo que o Papa trouxe àquela praça e ao mundo, quando se comunicava a nós. E insistência na paz e não termos medo também achei fantástico. Ou seja, que somos chamados a esta fraternidade que nos envolve a todos, que nos faz sermos um só povo, amados pelo nosso Pai do céu e acolhendo esta paz que vem de Jesus Cristo e deixando que esta paz de Jesus Cristo e a novidade de Jesus Cristo transforme as nossas vidas. E eu acho que só aí já podemos nutrir para os próximos dias, para os próximos anos, muito daquilo que pode ser a nossa meditação e também o programa do Papa Leão XIV para a Igreja. Depois também chamava-me muito a atenção a forma como ele foi tocando alguns assuntos, a forma como de algum modo, ele tocou o passado, o presente e o futuro. Ou Uhum. seja, ele não se esqueceu do seu passado, não se esqueceu daqueles que tinha servido no Peru como missionário, ainda como bispo, mas numa forma muito missionária. Portanto, olhou para o seu passado, não o esquecendo, isto é muito importante, porque isto faz muito e diz muito de um homem, falou do concreto do nosso presente, mas já nos falou do futuro e diz-nos agora é para andarmos sem medo para a frente, porque o mal nunca prevalece, foi o que disse. E Exato. Deus será sempre aquilo que é vencedor. O bem e o amor de Deus será sempre vencedor. E eu acho que para o mundo que nós hoje vivemos, acho que foi uma mensagem extremamente revestida de esperança Uhum. e fazer perceber a quem está perto e quem está longe, física e espiritualmente, na igreja, que a igreja abraça este mundo, como ele também próprio referiu. Ou seja, tal como a praça abraça a multidão, a igreja abraça o mundo. Exatamente. Padre Ricardo, quero deixar assim uma mensagem à Arquidiocese aí desde Roma, nesta nova página que se abre, neste novo capítulo da história da Igreja. Eu sou sincero, para mim foi, ou seja, não se consegue explicar o que é viver um conclave. É algo que acontece só de tempos a tempos e ter a bênção de poder estar em Roma neste período de conclave
para mim foi uma experiência para a vida, se calhar das que mais me marcará na minha vida. Foi vivida muito intensamente por mim, pelos meus colegas, vivemos-la no clima de oração, de expectativa, mas também vos digo uma coisa, eu quando estava na Praça de São Pedro a acompanhar todo o procedimento do conclave, também pensava que não estava só eu ali, ou seja, quer eu, quer o Padre Fernando, quer os sacerdotes que aqui estamos em nome de uma diocese. E, portanto, estávamos ali nós e as nossas dioceses, não é? E daí que a minha presença ali foi também em vosso nome, em nome de todos, e ao mesmo tempo dizer que este leão magno que agora aparece, o leão 14, não deixa de ser já magno pela sua timidez, pela sua forma discreta, deverá ser alguém que nós trazemos já ao nosso coração. O Papa é sempre alguém a que nós devemos nutrir um grande amor, porque a sua missão não é fácil. Ele é sucessor de São Pedro, ele é o vigário de Cristo, é aquele que no fundo nos ajuda a olhar o rosto do Senhor de perto, é que nos confirma na fé. Portanto, olhar esta submissão e ao mesmo tempo saber que o nome, o programa que ele já esboçou no seu discurso, a sua forma ligeira com que ele aparece, aquele sorriso ternurento, fácil, já nos poderá ajudar também a caminhar para a frente. E a mensagem que deixo é esta mesma, é não olharmos aquilo que possam dizer de pequenos preconceitos, se usou sapatos, se não usou os sapatos vermelhos, se não usou sapatos vermelhos, se vestiu isto ou aquilo, se vai morar aqui ou lá. Isso são pormenores que não interessam, são coisas que o Santo Padre é que irá escolher, como nós também escolhemos as nossas coisas. O que importa é aquilo que se brotará do seu coração. Palavras sábias, gestos santificantes, sobretudo uma grande vontade de levar Cristo ao coração do mundo. É isso que também nos é pedido. É aprendermos dele esta sapiência, esta sabedoria de Deus, nos deixarmos santificar pelos seus gestos, e depois também permitirmos que a nossa vida não seja passiva, recebendo apenas o que Ele nos tem para dar, mas nos sentamos também nós missionários, verdadeiramente missionários, de levarmos com o Papa a luz ao coração do mundo. E o mundo também está na nossa arquidiocese. Nossa arquidiocese é o coração do mundo também. Bem-ajam a todos e desde Roma um abraço para todos e é sempre uma alegria estarmos unidos esta nossa arquidiocese, que é aquela que também amamos. Epá, Ricardo Casas, muito obrigado pelas suas palavras, obrigado pelo seu testemunho e por também estarem em nosso nome, não é? Assim sentimos perto desse momento histórico. Um grande abraço. Muito obrigado, um grande abraço. Tudo bom para vós.